Conheça as mentiras sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Se você ficou interessado nesse assunto, eu vou pedir para você me acompanhar nesse vídeo, mas por favor, não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam essa informação. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos no canal, mas querem receber as informações. Aproveite essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, ninguém cobra nada por informações aqui nesse canal. Gratidão a todos que são inscritos e forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam seus comentários aqui. Meu muito obrigado. Quero deixar bem claro que esse tipo de aposentadoria acabou. Ele não existe mais. Aquelas pessoas que começaram a pagar o INSS depois da reforma da Previdência, as pessoas que começaram a trabalhar depois da reforma da Previdência, infelizmente não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela acabou para esse público. Então vamos lá? Saber as mentiras e também saber aqui as soluções para a aposentadoria por tempo de contribuição do INSS. Já deixa aquele like, aquele joinha, para poder ajudar na divulgação do vídeo, para eu saber se você recebeu essas informações. Primeiro, será que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou para todos, né? A primeira coisa que eu vou falar aqui sobre a aposentadoria, sobre tempo de contribuição, né? Ela não acabou para todo mundo, tá certo? Não acabou. Tem muitas pessoas que possuem o direito na aposentadoria por tempo de contribuição, só que elas não estão sabendo dessa informação. É por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo agora. Isso acontece porque muitas vezes dependem de um reconhecimento de atividades, de trabalhos especiais, né, que fazem mal à sua saúde, por exemplo, ou de incluir todo o seu tempo de contribuição lá no INSS, no seu extrato de contribuições. Às vezes o INSS não colocou determinados tempos de trabalho que você tem. E é comum aí não constar todo o tempo de contribuição ou não estar aparecendo no cálculo correto e acaba que o site do INSS diz que você não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, né, para que juntos nós possamos entender essa situação, se vale ou não a pena ainda você pedir esse tipo de aposentadoria. Então vamos lá? Outra dúvida, a aposentadoria por tempo de contribuição é sempre acima do salário mínimo? As pessoas acreditam nessas mentiras, né? Que acabou a aposentadoria por tempo de contribuição para todas as pessoas e que quem aposenta por tempo de contribuição, trabalhou 35 anos, homens, 30 anos, mulheres, no caso, vai ganhar acima do salário mínimo. A resposta é não. Tanto pode ser no valor do salário mínimo, como pode ser aí uma aposentadoria no teto previdenciário, no máximo que o INSS paga. Eu vejo muitas pessoas que ficam na dúvida entre pedir a aposentadoria por tempo de contribuição pelo fato de querer receber uma aposentadoria acima do salário mínimo. Eu vou lhe contar o seguinte, o que mais tem são aposentadorias por tempo de contribuição com o valor de um salário mínimo. Então, às vezes, você está esperando para pedir a sua aposentadoria e já poderia estar recebendo o seu benefício. Atualmente, infelizmente, cada vez está mais difícil de conseguir a aposentadoria por valores mais altos, por exemplo, pelo valor máximo pago pelo INSS. Mas ainda é possível, lógico, porém cada vez mais difícil de conseguir uma boa aposentadoria. Uma dica é sempre incluir o máximo de tempo de INSS pago, o máximo de contribuição no seu tempo total para conseguir uma aposentadoria melhor. Por exemplo, o tempo rural antes de 1991, o tempo militar para quem alistamento militar que prestou aí, atividades especiais que fazem mal à sua saúde podem aumentar o tempo comum, períodos, né, recebidos de auxílio-doença também podem ser acrescidos aí do seu tempo de contribuição, entre outros. Eu vou falar aqui, mas no final
né, onde você vai entender aí sobre o cálculo dessa aposentadoria por tempo de contribuição e por que incluir mais tempo, colocar mais tempo de contribuição pode ser uma saída para você ter um valor melhor da sua aposentadoria acima do salário mínimo. Então vamos lá. Mais uma dúvida aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição proporcional ainda existe? Olha, sim, ela existe. A aposentadoria proporcional ainda existe, mas são pouquíssimas as pessoas que possuem esse direito. Você consegue tirar essa dúvida aí com uma boa simulação, né? Uma análise da sua aposentadoria. Muitos ainda fazem uma confusão entre a aposentadoria por tempo de INSS pago, a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, pelo fato de você não receber aí toda a média completa, né, quando comparado ao fato de você receber o valor total, integral do teto da Previdência Social. Isso porque a aposentadoria é proporcional, né? Isso porque ela não é proporcional, mas fique tranquilo aí, vamos tentar entender essa situação juntos. A aposentadoria proporcional é aquela que acabou lá em 16 de dezembro de 1998. Da mesma forma que teve a reforma da Previdência em 2019, também teve reforma da Previdência em 1998. Na época, a aposentadoria proporcional bastava o homem que tivesse 30 anos de contribuição e a mulher 25 anos de contribuição. Essa aposentadoria ela acabou e né, aí se criou aí um pedágio para quem estava próximo de se aposentar na época. Parecido, né, com o que acontece na reforma da Previdência de 2019, reforma atual, lá na época, quem estava perto, né, quem estava próximo de se aposentar em 1999, que era aí de 25 anos de contribuição para mulher, 30 anos de contribuição homem, pagava um pedágio a mais para se aposentar. Esse pedágio era um tempo de contribuição a mais exigido para quem ainda não tinha cumprido todos os requisitos até a data da reforma da Previdência. Com o pedágio, muitos homens se aposentaram com 31, 32, 33 anos de contribuição, ao invés de 35 anos de contribuição atuais aí, até a reforma da Previdência de 2019. E no caso das mulheres, conseguiam aposentadoria com 26 anos, 27, 28, 29 anos de contribuição, ao invés dos 30 anos de contribuição exigidos na reforma da Previdência de 2019. Portanto, hoje é mais difícil alguém, né, alguém pegar ainda essa aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, porque essa regra ela foi aumentada até chegar aos 35 anos de contribuição, né, para os homens e mulheres 30 anos de contribuição. Esse tempo de contribuição ainda pode se aposentar desde que completo até novembro de 2019, quando teve a reforma da Previdência. Então, se você completou 35 anos de contribuição homem, ou 30 anos de contribuição melhor, até novembro de 2019, você pode se aposentar pela regra anterior da reforma da Previdência de 2019, conforme o direito adquirido. Mas cuidado aí, porque às vezes você tem o direito tanto na nova regra, né, digamos em 2021 e 2022, atualmente, como nas regras anteriores, como na regra anterior. E nesse caso você tem que cuidar aí, porque a sistemática do cálculo pode influenciar, pode aumentar ou diminuir o valor do seu benefício. Muitos pensam que a sistemática de cálculo antiga é sempre melhor e às vezes isso não é verdade. Existem casos na nova regra de aposentadorias em que o cálculo é melhor do que na regra antiga. São exceções aí que são exigidas, então tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu indico é fazer um cálculo com um bom profissional, pois não dá para confiar cegamente na simulação do INSS, porque aquela simulação que existe no INSS é muito fácil de ter falhas, principalmente quando você tem aí o seu extrato de contribuições sem as atualizações corretas. Um simples exemplo aí,
Às vezes você pode ter um período de atividade especial que faz mal à sua saúde e esse não vai estar constando nessa simulação do INSS, que é aquela calculadora do INSS, vamos dizer assim, a grosso modo, ou ainda um período rural que você vai incluir ali junto, ou ainda um período do auxílio-doença que você recebeu que não está incluso ali. O ideal seria realizar aí 3 cálculos básicos. O primeiro, né, do tempo que você possui até 1998, o tempo que você possui até novembro de 2019, é o segundo, e agora é o tempo que você tem recentemente. Ainda existe um quarto cálculo, que é o tempo de contribuição eventual, falando até completar aí alguma fatura de regra de mudança, regra de transição que possa existir. Com isso, você provavelmente vai conseguir enxergar qual a melhor regra de aposentadoria para você, porque fora essas 3 ainda tem mais diversas regras posteriores aí da reforma, onde inclusive possuem entre as regras transições de idades mínimas diferentes da aposentadoria por idade. Procura um profissional, senta. Vamos chegar para mais dúvida aqui? Eu preciso da idade mínima para aposentar por tempo de contribuição? Se você completou os requisitos antes da reforma da Previdência, você não precisa da idade mínima, tá? E tem ainda a regra de transição, né, para quem faltava 2 anos para se aposentar, onde também não precisa de idade mínima. Então, se você tinha adquirido o direito antes da reforma, e também tem a regra para quem tinha 2 anos antes da mudança, faltava 2 anos para conseguir. Nesses casos, não precisa da idade mínima. Após a reforma da Previdência, você precisa de uma idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição. Então, existem 2 situações aqui. Se você completou os requisitos antes da reforma previdenciária, você não precisa da idade mínima. Digamos que você tinha 35 anos de contribuição para homem ou 30 anos de contribuição mulher antes de 13 de novembro de 2019. Não importa a sua idade, você pode se aposentar por tempo de contribuição. Uma outra dica é você verificar aí se entra na regra de mudança, na regra de transição. Pois se você estava ali prestes a completar o tempo de contribuição, faltando apenas 2 anos de contribuição, por exemplo, digamos que o homem tinha 33 anos de contribuição em novembro de 2019 e a mulher 28 anos de contribuição para se aposentar em novembro de 2019. Nesses casos, faltavam apenas 2 anos para se aposentar. Nessa situação, você vai pagar um pedágio de contribuição, mas entendendo que não precisa de uma idade mínima para conseguir a sua aposentadoria. Esse pedágio é um tempo a mais de INSS pago, um tempo a mais de contribuição, por exemplo, 1 ano a mais dos 30 anos de contribuição para a mulher ou além dos 35 anos de contribuição para o homem. Agora, independente dessa situação, a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, sugiro aí você verificar se você não entra em alguma regra de mudança, né, de transição com idade. Digo isso pois às vezes é bom comparar aí se o valor, né, no cálculo, se o cálculo do valor da sua aposentadoria, onde pode ficar melhor em outra situação. Pois existem regras de transição para a regra aí de 100 pontos e outras demais regras que você precisa de idade mínima, por exemplo, 61 anos, 62 anos para os homens, 57 anos, 58 anos para as mulheres. Essas idades vão subindo conforme aí a regra de transição. No futuro próximo, a grande maioria das pessoas vão acabar se aposentando por idade, onde a idade para o homem se aposentar é de 65 anos. Para as mulheres existe uma regra de transição que começou em 60 anos de idade e vai terminar em 62 anos de idade em 2023. Atualmente nós temos aqui para aposentar por idade, né, com o mínimo de contribuição mulheres em 2022, 61 anos e meio. Sugiro sempre realizar aí os cálculos do valor da aposentadoria, porque é isso que vai influenciar aí
no teu poder de escolha, na tua decisão de escolha no momento da aposentadoria. Mais uma dúvida aqui, estamos chegando próximo do final. A aposentadoria por tempo de contribuição é melhor que a aposentadoria por idade? Isso aqui é uma grande mentira, tá? Isso não existe. Nem sempre é verdade isso. Existem muitos casos de aposentadoria por idade que pode ficar aí com uma aposentadoria melhor do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Se você já deve ter ouvido falar aí, sempre que a aposentadoria por tempo de contribuição é melhor que a aposentadoria por idade. Só que nem sempre isso é verdade. Compartilhe essa informação agora para ajudar as pessoas. E por que eu digo isso? É o seguinte, principalmente antes da reforma, nós tínhamos o fator previdenciário. Tá certo que depois da reforma foi retirado o fator previdenciário. Então, para quem não sabe o que é o fator previdenciário, é aquela situação que quanto mais novo você é, menor fica o valor da sua aposentadoria. O mais legal disso é que a aposentadoria por idade já não tinha o fator previdenciário. Então, quando você está buscando a aposentadoria por tempo de contribuição, provavelmente você possui um tempo de contribuição acima dos 15 anos mínimos aí exigidos para ter aposentadoria por idade. Você está buscando a aposentadoria por tempo de contribuição, tem mais do que o mínimo exigido. E quando você possui acima de 15 anos de INSS pago, mesmo que seja uma aposentadoria por idade, você começa a ter um cálculo melhor, vai tendo cálculos cada vez melhores. Um exemplo simples, antes da reforma na aposentadoria por tempo de contribuição, a maioria das pessoas ficavam com 70% da média salarial, enquanto na aposentadoria por idade, a média inicial era de 85% da média. Isso, né, no geral, existem várias exceções, é claro. Mas então, já que estamos por aí falando disso, é claro que após a reforma, né, da Previdência, algumas diferenças, e mesmo assim, ainda tem situação que é melhor a aposentadoria por idade do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para com aquela história. Nossa, eu perdi o direito porque não posso mais aposentar por tempo de contribuição, eu não estou dentro de nenhuma regra. Tá? Eu sei que isso é estranho aí e pode às vezes gerar algumas confusões. É claro que após a reforma da Previdência, tem muitos casos de aposentadoria por tempo de contribuição que vai ficar melhor aí do que a aposentadoria por idade, porque após a reforma o cálculo da média ficou diferente. A média após a reforma, ela começa num percentual mais baixo. Então hoje ela começa aí nos 70% e aumenta 2% a cada ano de contribuição, acima de 15 anos de contribuição para as mulheres e acima de 20 anos de contribuição para os homens, podendo chegar até 100% ali, limite. Então digamos aí que você atualmente possui a idade e peça a sua aposentadoria por idade após a reforma. Vamos dizer que você tem 30 anos de contribuição, ou seja, possui tempo acima do necessário, que seriam 15 anos para aposentadoria por idade. Nesse caso, você pode pegar uma aposentadoria com um percentual melhor na sua média, porque você vai ter acima de 15 anos ou 20 anos de contribuição. Então, ao invés de ser apenas os 60%, iniciais, 70%, você pode ter 2% a mais para cada ano excedente, né? Incrementando aí, aumentando o seu valor. Para quem vai aposentar inicialmente, hoje ela recebe 60% da média. Essa média ela é acrescida em 2% a mais por cada ano a mais que você trabalhar. Outra alternativa aí bem interessante, que pode ser realizada na aposentadoria, tanto por idade como por tempo de contribuição, mais comum na aposentadoria por idade, é você ter a opção de excluir o tempo, né, de contribuição excedente e optar por ficar com apenas as suas contribuições salariais com um valor mais alto. Imagina se você tem aí 20, 30 anos de contribuições que você tenha, excluir
os menores salários de contribuição, ainda que diminua o tempo de contribuição, você pode influenciar também no percentual da sua aposentadoria. Em muitos casos, ainda isso é muito vantajoso, tá? Tem que ser estudado. É uma ideia simples. Vamos pensar aí. Pense que é preferível pegar aí no seu caso, né, 100% de uma média, né, de R$ 2.000 do que pegar aí 60% de uma média de R$ 6.000. Nesse caso, né, nesse sentido aí que eu digo que às vezes acaba a aposentadoria por idade, ela fica bem mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Sem falar aí nos casos de pessoas que possuem 15 anos de contribuição completos antes de 1994. Preste bem atenção nisso aqui. Pessoas que possuem 15 anos de INSS pago antes de 1994. Que é possível trabalhar aí com uma média, né, uma melhor média. Tem pessoas, inclusive, efetuando contribuições no valor máximo, no teto da Previdência, para tentar elevar a média salarial. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, pois tem casos aí que não vai surtir tanto efeito e é uma regra que pode acabar a qualquer momento. O governo está trabalhando em cima disso. Agora que você sabe tudo aí, que tem que ser estudado caso a caso, por vez também é preferível você obter uma aposentadoria bem mais cedo, né, por tempo aí de contribuição. Aí já vai começar recebendo o dinheiro mensal, por mais que seja um valor menor do que você esperava ali da sua aposentadoria por idade. Antes de continuar falando sobre essas dicas aí, ou querer chamar a atenção, né, para um direito de pensão por morte, né, aos homens, mulheres viúvas aí. Então, às vezes, é melhor você já aposentar, se você tem o tempo adquirido, não ficar esperando aí um momento. Faça um estudo previdenciário, procure um profissional. O homem que ficou viúvo, né, antes de 1991 ainda pode obter o direito à pensão por morte. Eu vou explicar essa situação aqui. Muitos homens que ficaram viúvos antes de 1991 receberam a pensão por morte em nome dos filhos, porém ficaram sem receber a pensão por morte para eles, porque eram os filhos que recebiam esse benefício. Isso porque o INSS não previa o direito à pensão por morte para o viúvo pela lei anterior a 1991, seja agricultor ou urbano. Então, grande parte dos viúvos deveriam estar recebendo até hoje a pensão, assim como os demais viúvos das épocas posteriores. Porém, isso não aconteceu. Então, isso aqui também é uma brecha que escapou. Tem viúvos aí que poderiam estar recebendo a pensão que era recebida pelos filhos, tá? Vamos falar aqui algumas dicas bônus para quem ficou no vídeo até agora. Um vídeo difícil de assistir, um vídeo longo, né? Vou deixar mais 2 dicas para vocês e peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva e compartilhe essas informações. Eu espero ter ajudado. Sei que é confuso, às vezes as pessoas falam, nossa, é muita coisa, né? Então, se ficou alguma dúvida, vocês vão deixar nos comentários para que em uma próxima oportunidade eu possa voltar com outro vídeo para ajudar vocês. Nos comentários não dá para responder, porque cada caso ele é especial e precisa de um carinho maior. Eu aconselho que você procure alguém próximo de você para que faça esse estudo previdenciário. Então vamos para as 2 últimas dicas aqui. Não confie no simulador do Meu INSS. Lembre-se de que quando encaminhar a aposentadoria, deve juntar todos os documentos necessários e cuide de realizar aí o pedido da aposentadoria da melhor maneira possível. Saiba que é possível que você pedir a sua aposentadoria pelo telefone de número 135, o número do telefone do INSS, ou pelo próprio Meu INSS. Não existe a necessidade de você ir até o INSS. Porém, aquele método antigo de ir diretamente na agência, né, de requerer, de pedir os seus benefícios, não é que você não pode. Ele não existe mais. Você não vai mais até o INSS. Se você tomar alguns cuidados, como, por exemplo, pedir correto a sua aposentadoria,
Eu já vi muita gente pedindo aposentadoria por tempo de contribuição, quando deveria ter pedido a aposentadoria por idade. Às vezes, erros simples no requerer a aposentadoria pode fazer com que a pessoa fique aí 6 meses esperando na tão temida análise do INSS. O que é análise? Quando o INSS está estudando para ver se você tem direito. Então, às vezes, erros simples na hora de pedir a sua aposentadoria pode fazer com que você fique 6 meses esperando uma análise e, porventura, aí, venha uma aposentadoria negada, indeferida, por uma simples opção de escolha errada que você possa fazer. Não deveria mais acontecer, mas, infelizmente, isso é bastante comum, tá? Infelizmente. Eu sei que você pode pedir por conta própria a sua aposentadoria, você é livre, está aí para pedir isso. Tão fácil hoje, na palma da mão, através do meu INSS, mas é aconselhável que antes sempre faça aí um planejamento, uma análise. O ideal é que seja com um profissional que entenda desse assunto, né, que possa atender você nesse assunto, um advogado previdenciário, e por vezes esse profissional aí, ele irá realizar todo o pedido para que você não tenha tantas dores de cabeça. Atualmente, um simples recurso dentro do INSS, um recurso administrativo em pedido de aposentadoria, pode tranquilamente levar aí, no mínimo 2 anos em análise do mesmo. Tem situações que não é culpa sua e um profissional pode ajudar a identificar qual o melhor caminho, tá? Minha última dica que eu vou deixar para vocês aqui, prometo deixar vocês em paz agora aqui, lembre ainda de pedir a correção dos vínculos de trabalho do INSS. E havendo a aposentadoria negada, indeferida ou com valor errado, saiba que você pode recorrer ou revisar esse pedido. Uma dica essencial é sempre que for conferir o seu extrato de contribuições antes de pedir a sua aposentadoria, que é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Hoje é muito mais fácil de conseguir, está disponível para você na internet. Se constar algo diferente, se constar divergência, peça a correção dos vínculos de trabalho no momento do pedido da sua aposentadoria. Existem vínculos de trabalho pelo fato aí de não ter a contribuição correta lá no INSS, ou então com a data de saída sem constar, né, o extrato de contribuição, que pode gerar problemas na hora da sua aposentadoria. O ideal é juntar a sua carteira de trabalho o mais completa possível, faça fotos da sua carteira de trabalho, dos documentos, né, e converta isso em PDF quando o documento aí é juntado lá no site Meu INSS. Não junte foto, porque existe aí um limite de tamanho de arquivos, né, de 50 megabytes. Então, totalizando os arquivos, a depender aí da quantidade de documentos, pode ultrapassar e dificultar o pedido. Então, principalmente se você tiver o pedido aí de reconhecimento de atividade especial, que são bastante comuns aí, deve você juntar bastante documento. Se você pedir a ajuda de um familiar aí, na hora de pedir a sua aposentadoria, né, fala para ele sobre esse assunto, para pegar essas dicas. Existe site que ajuda a transformar em PDF, se for o caso, onde nele você consegue comprimir as fotos aí e converter em arquivos PDF para quem tem dificuldade. Tudo pelo próprio site, vai facilitar na hora de pedir a sua aposentadoria. Então, esses cuidados, dicas simples, né? Você pode estar ajudando aí, né? E se o seu advogado previdenciário, algo que esteja próximo de você aí, eu aconselho que você entregue para ele toda a documentação. E aquilo que você não tem a documentação, conversa com ele. Por exemplo, o auxílio-doença que não está documentado, se você pode juntar esse tempo que ficou afastado, o tempo de contribuição que você não tem antes de 1991, que você trabalhou em atividade rural para sustentar a família. Ou seja, qualquer e toda informação é necessária. Os extratos de pagamento que você tem em casa, contribuições que você fez em carnê, que às vezes não está ali no extrato de contribuições do INSS. Tudo isso pode ajudar você. Um simples detalhe pode aumentar o valor da sua aposentadoria e às vezes a sua aposentadoria por idade
pode ser muito melhor do que a sua aposentadoria por tempo de contribuição, e tem gente ainda correndo atrás de aposentadoria por tempo de contribuição. Compartilhe essa informação para que possa ajudar outras pessoas. Eu espero ter ajudado vocês, e se ajudou, compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais, para poder ajudar outras pessoas. Não é inscrito, já se inscreva para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Meu muito obrigado a todos pela sua companhia, você que segue os vídeos do canal, independente do assunto que eu falo todos os dias aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.